E aí, turma, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. A aula de hoje tem como tema as funções oxigenadas: álcool, fenol, enol, aldeído e cetona. Então vamos lá, galera? O que são funções oxigenadas? As funções oxigenadas englobam os compostos orgânicos que apresentam os grupos funcionais com a presença de carbono, hidrogênio e oxigênio, sendo este último elemento, turma, o mais importante. Então, observem aqui a molécula de sacarose. Aqui na molécula de sacarose, turma, tem o carbono ligado a um grupo H, que nós veremos já já que esse grupo H se chama hidroxila. Então aqui nós temos uma função oxigenada. Aqui também outra função oxigenada. Aqui o oxigênio entre carbonos que corresponde a outra função oxigenada. Na molécula de colesterol, turma, a gente consegue também ver um grupo H, que é característica das funções oxigenadas. E na molécula de glicerina. Na molécula de glicerina, pessoal, apresenta 3 grupos OH, ó. Certo? Então também é uma função oxigenada. Nessa semana, turma, a gente vai ver 5 funções oxigenadas, que são função álcool, enol, fenol, aldeído e também cetona. Começando pela função álcool. A função álcool, pessoal, tem como característica a presença do grupo funcional hidroxila, que é o grupo OH, ligado a carbonos saturados. Ou seja, aqueles carbonos que só fazem ligações simples com os outros carbonos. Certo? A função álcool, pessoal, pode estar apresentando insaturações na cadeia, mas é importante falar que onde tiver o grupo hidroxila ligado, o carbono ele precisa ser saturado, ok? Então a estrutura pode estar apresentando insaturações, a cadeia ela pode ser fechada e pode estar tendo ainda ramificações. E a gente pode estar falando aí duas propriedades sobre os álcoois, que em geral eles são solúveis em água, porque são compostos que apresentam ali uma parte polar, e até 11 carbonos eles são líquidos. Os álcoois, pessoal, eles podem ser classificados com base em duas classificações. Uma é de acordo com a quantidade de hidroxilas ligados aos carbonos da cadeia. Por exemplo, se um álcool tiver apenas uma hidroxila na cadeia, então ele é chamado de monoálcool. Se o álcool tiver 2 hidroxilas na cadeia, então ele é chamado de diálcool. Se tiver 3 hidroxilas na cadeia, então é chamado de poliálcool. A outra classificação dos álcoois é de acordo com o tipo de carbono ligado à hidroxila. Quando a gente tem a hidroxila ligada a um carbono primário, esse álcool é chamado de álcool primário. Se tiver um álcool ligado a um carbono secundário, então esse álcool é chamado de álcool secundário. E se tiver a hidroxila ligada a um carbono terciário, esse álcool é chamado de álcool terciário. Tranquilo? Agora vamos ver a nomenclatura dos álcoois. Para nomear os álcoois, pessoal, vocês vão seguir o seguinte padrão. Primeiramente, prefixo, que vocês vão olhar para a quantidade de átomos de carbono que tem na cadeia carbônica. Depois, no infixo, vocês vão colocar o tipo de ligação entre os carbonos, geralmente vai ser an, e a terminação vai corresponder ao grupo funcional, que é álcool, então vocês vão colocar a terminação ol. Nesse caso, turma, é muito importante falar que vocês precisam estar numerando a cadeia principal, começando sempre pelaquela extremidade que apresentar o grupo funcional mais próximo a ela, certo? Então, aqui, por exemplo, no caso do propan-2-ol, vocês podem estar começando a numeração a partir desse carbono ou desse carbono que não vai fazer diferença, certo? Então, aqui vai ser o carbono 1 e aqui o carbono 2. Então, para escrever o nome desse álcool, vocês vão olhar a primeira coisa, o número de átomos de carbono da cadeia principal, 3. Prefixo para 3, prop. Qual que é o tipo de ligação entre os carbonos? São ligações simples, concorda comigo? Então, infixo an. Depois vocês vão colocar um hífen e colocar a posição do grupo H. Está no carbono 2? Então vocês vão colocar 2, hífen, e vão colocar a terminação ol, porque trata-se de um álcool, certo? E aqui, no caso desse outro composto aqui, turma,
o grupo funcional está mais próximo dessa extremidade, concorda comigo? Então aqui vai ser o carbono 1, esse o 2, esse o 3, esse aqui o 4, certo? A cadeia carbônica, a cadeia principal, é constituída de 4 átomos de carbono, então vocês vão colocar inicialmente o termo but, depois vocês vão colocar o tipo de ligação que existe entre os carbonos. São somente ligações simples. Então o infixo aqui é AN. Depois vocês vão colocar hífen e vão colocar a posição do grupo H. O grupo H não está no carbono 1, então vocês vão colocar ali 1 hífen e colocar a terminação OL. Agora, turma, falando sobre a função enol. Os enóis, pessoal, eles também apresentam o grupo H, mas agora o grupo H ele vai estar ligado a um carbono que vai estar fazendo ligação dupla em uma cadeia não aromática, certo? Então, observem aqui, por exemplo, o etenol. Aqui, esse carbono aqui, ele é insaturado. É insaturado por quê? Porque ele está fazendo ligação dupla, certo? E ligado a esse carbono insaturado tem um grupo H. Então, é um enol. A nomenclatura dos enóis, pessoal, segue aquele mesmo padrão. Prefixo, referente à quantidade de carbonos. O infixo, vocês vão colocar o termo em, porque vai ter ligação dupla. E o sufixo também vai ser ol, certo? Então, tanto para álcool quanto para enol, a terminação é ol, certo? Então, vamos observar esse composto aqui, turma. Esse composto aqui, ele tem 3 átomos de carbono na cadeia principal, concorda comigo? E tem aqui, ó, um grupo OH. Então, primeira coisa que vocês precisam fazer é numerar a cadeia carbônica. Começando sempre, cadeia principal, na verdade, sempre começando pela extremidade mais próxima ao grupo funcional. Então, o grupo funcional ele está mais próximo dessa extremidade. Então, aqui o carbono 1, esse o 2 e esse aqui o 3, certo? Primeira coisa, prefixo, referente à quantidade de átomos de carbono nessa cadeia principal, que são 3. Então, vocês vão colocar lá o termo prop. Vão colocar um hífen e indicar a posição da insaturação primeiro, que está no carbono 1. Então, vocês vão colocar um hífen e vocês vão dizer que insaturação que é essa. Já que a gente está falando de enol, vocês vão colocar o termo em, que é referente à ligação dupla. Depois vocês vão colocar um hífen de novo e vão indicar a posição do grupo funcional, que também está no carbono 1. Então vocês vão colocar hífen, um hífen e colocar a terminação ol, porque trata-se de um enol. Agora, turma, vamos estar falando aí sobre os fenóis. Os fenóis são aqueles compostos que apresentam o grupo hidroxila ligado a um anel aromático. E como que é a nomenclatura dos fenóis? A gente vai colocar primeiramente a localização do grupo H, depois escrevemos o termo hidrox e terminamos com o nome do aromático. Então, por exemplo, no caso desse composto aqui, ele apresenta uma hidroxila aqui ligada a um anel benzênico. Então, vocês já conseguem identificar que é um fenol. Mas como que eu vou fazer para dar nome a esse composto? Então, turma, primeiramente vocês vão numerar os carbonos, começando sempre pelo grupo funcional. Então aqui vai ser o carbono 1, esse o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Aí, para dar nome ao composto, vocês precisam colocar sempre em ordem alfabética. Como a letra H do termo hidrox vem antes da letra M do grupo metil, turma, então a gente vai colocar primeiramente a posição do grupo hidroxila. Está no carbono 1, não tá? Então, a gente vai escrever um hífen hidrox, depois vamos colocar um hífen de novo e vamos colocar a posição do outro grupo. Esse grupo aqui, a gente já viu que é um grupo metil, certo? Então, vocês vão escrever 2 hífen metil, vão colocar um hífen de novo e colocar o nome do aromático. Esse aromático aqui, pessoal, é o benzeno. Então, vocês vão colocar a terminação benzeno. Agora, turma, vamos estar falando sobre os aldeídos. Os aldeídos são aqueles compostos que apresentam o grupo carbonila, que é o grupo C-O, em um carbono primário da cadeia. Ou seja, esse carbono, pessoal, ele vai estar na extremidade da cadeia carbônica. Então, característica dos aldeídos. Vocês vão sempre estar encontrando o grupo carbonila na extremidade da cadeia. Aí, como que é a nomenclatura dos aldeídos? Lembrando, pessoal, que a gente está falando da nomenclatura oficial. A nomenclatura
dos aldeídos vai seguir aquele mesmo padrão. No prefixo, vocês vão colocar a quantidade de átomos de carbono. No infixo, vocês vão colocar o tipo de ligação que tem entre os carbonos e a terminação vai ser -al, ok? Então, por exemplo, observe esse composto aqui. Esse composto aqui apresenta somente um carbono. Então, o prefixo é met. Qual que é o tipo de ligação entre os carbonos? Já que só tem um carbono, só pode ser -an, de ligação simples. E a terminação vai ser -al, porque trata-se de um aldeído, certo? Então, esse composto aqui, ele é o metanal. E esse outro composto aqui? É um composto que apresenta o grupo carbonila na extremidade. Então, é um aldeído, concorda comigo? A cadeia apresenta 2 átomos de carbono. Então, o prefixo é et. Qual é o tipo de ligação entre os carbonos? É ligação simples. Então, infixo -an. A terminação é -al, porque é um aldeído. Então, esse composto aqui ele é chamado de etanol. Agora, falando sobre a última função oxigenada que veremos nesta aula, que são as cetonas. As cetonas, pessoal, são aqueles compostos orgânicos que vão estar apresentando o grupo carbonila ligado a um carbono secundário da cadeia. Então, galera, as cetonas sempre vão apresentar o grupo carbonila entre carbonos. Tomem muito cuidado para não confundirem cetonas com aldeídos. Os aldeídos, eles apresentam o grupo carbonila na extremidade, enquanto o grupo cetona apresenta a carbonila entre carbonos, ok? Então, galera, observem aqui o grupo funcional das cetonas, ó. Carbonila entre carbonos. Como que é a nomenclatura das cetonas? Bastante simples também, turma. No prefixo, vocês vão colocar a quantidade de átomos de carbono. No infixo, vocês vão colocar o tipo de ligação entre os carbonos. E no sufixo, vocês vão indicar a função orgânica, já que as cetonas, a terminação é ona. Aqui tem um composto, pessoal. Vamos ver como é que a gente dá nome a ele? A primeira coisa que vocês precisam fazer, turma, é numerar os carbonos da cadeia principal, começando sempre pela extremidade mais próxima ao grupo funcional. Então, vocês vão começar por aquela extremidade mais próxima ao grupo carbonila, certo? Então, vocês podem estar observando que o grupo carbonila está mais próximo desta extremidade do que dessa. Então, esse aqui vai ser o carbono 1, esse o 2, esse o 3, esse o 4 e esse aqui o carbono 5, certo, turma? Então, primeira coisa, prefixo, quantidade de átomos de carbono. São 5 átomos de carbono na cadeia, não é? Então, vocês vão escrever primeiramente o termo pente. Depois, no infixo, qual é o tipo de ligação entre os carbonos? Certo, turma? Entre os carbonos. Então, ó, são ligações simples. Então, vocês vão colocar o termo -an. Depois, vocês vão colocar um hífen de novo e indicar a posição do grupo carbonila, que é 2, certo? Então, vocês vão colocar 2, colocar um hífen, e no sufixo corresponde ao grupo funcional. Já que é uma cetona, então a terminação é ona. Então, esse composto aqui, ele é chamado de pentan 2-ona. Agora, turma, vamos ver a importância das funções oxigenadas e onde que a gente encontra essas funções. Por exemplo, aqui, no caso das formigas. As formigas, pessoal, elas apresentam o ácido fórmico, que é o nome usual do metanal, que é um aldeído. A gente pode citar como cetona, pessoal, a acetona, que é o nome usual da propanona. A acetona aí, ela é utilizada para estar removendo esmaltes, né? A gente pode ainda falar do álcool etílico, que é o nome usual do etanol, pessoal. Então aqui a gente tem uma imagem de uma solução de álcool etílico. E hoje em dia, né, pessoal, o álcool etílico é bastante utilizado aí no combate ao coronavírus. E como fenol, a gente pode estar citando aí a criolina, pessoal. A criolina ela é composta de vários compostos que apresentam o grupo, a função fenol. A criolina ela é utilizada como desinfetante de muitas instalações rurais e como germicida. Turma, por hoje é só. Peço que vocês façam os exercícios da semana 4 do PET volume 3. E se ficou com alguma dúvida, essas dúvidas precisam ser tiradas lá pelo nosso grupo do WhatsApp ou pelo privado. Beleza? Bons estudos a todos. Até a próxima então e valeu!